Olá, no Sala de Embarque de hoje vamos receber a presença do senador Paulo Paim, senador pelo PT do Rio Grande do Sul. Está vivendo como poucos esse momento que o Brasil inteiro está sofrendo nos dias de hoje, senador. O que o senhor lá com essa vista privilegiada de camarote tem para nos contar? Rodrigo, que bom estar aqui na Vale TV para falar de um tema que de fato... Para muitos, uma experiência inédita. Para mim, não. Esse já é, no mínimo, a segunda vez que eu participo de um processo de impeachment de um presidente. Participei já como deputado federal na época do Collor, que foi impeachmentado, enfim, foi afastado, e assumiu o Itamar na época. E nunca imaginei que eu ia, no longo da minha vida, viver um outro momento como esse, que é uma proposta de impeachment. O primeiro passo já foi dado, de uma presidenta eleita, inclusive do meu partido, Dilma Rousseff. De fato, é um momento, para mim, de muito constrangimento e muita tristeza para todo o país. Que quem sofre não é só a presidenta ou um embate duro no Congresso. Quem está sofrendo são 220 milhões de brasileiros. Pela crise econômica, política, social e ética que o país atravessa. E veja, o desemprego aumentando, a taxa de juros num patamar maluco, chegando a quase 14%, a inflação já está nos 2 dígitos e percebemos que os investidores estão intranquilos e, consequentemente, se não tivermos uma solução a curto prazo, que para mim devia ser as eleições gerais, nós vamos ficar nesse sofrimento e a crise não vai diminuir a sua intensidade, seu tamanho, até 2018. Seu partido sustenta a tese do golpe, né? Que elementos são esses que fazem com que essa fala ela ganhe força? Olha, eu vou, Rodrigo, te falar a minha avaliação. Por que eu acho que foi um golpe? Tanto no dia em que houve o debate lá do afastamento ou não da presidenta, eu usei na tribuna o que aconteceu em Roma, né? Quando o imperador, que estava sendo golpeado até pelo seu próprio filho, disse: "Até tu, Brutus". Por que foi um golpe? Olha, o PMDB e os partidos aliados que estão agora na oposição e já são um governo transitório, eles governaram esse país junto durante 13 anos. Ou o PMDB não estava no governo? Estava. Ou o PP não estava no governo? Estava. E os outros partidos, vou dando um exemplo só, né? E os outros todos eram uma coligação de quase 15 partidos. Eles faziam essa composição de aliança, eles estavam, digamos, na mesma muralha. Estava trincheirado junto com o PT, no caso, um período com Lula e outro com Dilma. O vice-presidente atual, que agora assumiu de forma transitória, estava ao lado da presidenta na campanha e administrando o país, né? Como é que, de uma hora para outra, eles dizem: não tem nada a ver com isso, e vira oposição, aí dá o golpe, sim, dá o golpe que foi tramado dentro do Palácio. Que lembra essa história que eu falava? Não era possível prever antes que isso poderia acontecer? Olha, que essas escolhas não dariam lá no final? Esse foi o erro principal, sabe o filme aquele Dormindo? Chegou a ficar muito com o pezinho fora do PT, inclusive. E falando sobre isso, né? O filme aquele, me lembra, aquele Dormindo com o Inimigo, né? Foi o que a presidenta fez. Ela tinha do lado dela e entregou, inclusive, o controle político para o vice-presidente e seus ministros, como, por exemplo, o Padilha, que é do Rio Grande do Sul, que, no momento que o golpe começou a acontecer, ele desembarcou do governo e ajudou na articulação. Bom, é a opinião dele. Eu não estou aqui com isso dizendo que ele deveria ou não deveria fazer. Eu estou dizendo como se deu o golpe armado dentro do palácio de uma presidenta que, na verdade, não cometeu nenhum crime. Qual é o crime que ela cometeu? Crime de responsabilidade, por causa da pedalada, como das pedaladas ou de um decreto que todos os governadores fizeram, inclusive o
o Anastasia, que é o relator do processo de impeachment, ele mesmo cometeu, quando governador, esse ato de pedalada mais de 20 vezes, mais do que a própria presidenta. Então veja a que ponto nós chegamos. Até o momento eles não têm de forma concreta, porque o que está no processo é só esses 2 pontos, pedalada e decreto. Aí todos os governadores poderiam ser afastados, a ampla maioria, e a maioria dos prefeitos. Então até o momento não se provou nada. Por isso que a nível internacional virou chacota quase o Brasil, que estão afastando uma presidente. Se tu pegar o El País, o New York Times, Le Monde, eles no Brasil, uma gangue está afastando uma presidenta que até o momento não provaram nada. Na verdade, a gente está falando aí das questões formais, né, do processo. Do processo, porque o que não existe... Mas a corrupção ela é um problema. Claro que é, mas tanto é que todo dia cai um ministro. Esse governo provisório, todo dia não, mas toda semana caiu, já caiu 13, vai cair mais 3, 4, com certeza absoluta, num período que nem de um mês. Esse é o governo que está aí. Senador? Olha, falo que o da educação deve cair, e falo que o GEDEL, né, que é da Bahia, também deve cair, e a revista Veja incluiu nesta lista, nesta semana, o atual ministro Padilha também. Se vai cair ou não, não sei, mas no mínimo os outros 2 existe a possibilidade real. Então a corrupção existe porque está, como é que chama, enraizada nesta coligação que foi o erro que foi feito. Fizeram uma coligação ampla, sem limite, negociando cargos e benefícios, né? Eles desfrutaram durante todo o período. Quando viram que tinha um problema na economia, construída de forma coletiva, porque todos estavam lá, eles desembarcaram e pegaram o boigue que ia passando para continuar mamando no mesmo governo. Tanto que está aí os escândalos estourando todo dia. É isso a nossa indignação. Mediante tudo isso, o que nós poderíamos dizer? Não, o PT é santo? Não, não é santo. O PMDB também não, e os outros todos, como o PP e outros tantos, também não são. Qual é a saída? A saída seria nós partirmos para as eleições gerais, o plebiscito é um caminho, ou o Tribunal Superior Eleitoral impugnar a chapa e eleger e abrir o processo para uma nova eleição. Existe possibilidade realmente dessa tese prosperar? Existe principalmente junto ao tribunal, só que tem que ser esse ano ainda. Se o tribunal não impugnar a chapa esse ano, nós teremos esse congresso aí, que é o congresso mais fraco. Eu estou lá. Você fala do TSE. Tribunal Superior Eleitoral, exatamente. Eu estou falando isso porque esse parlamento que está aí, eu estou lá há 30 anos. Eu devo ser talvez o único, deve ter mais 1 ou 2, que chegaram lá na Constituinte e nunca saíram. Eu nunca vi um congresso tão fraco e tão corrupto como esse. Nunca vi tão fraco e tão corrupto. Então esse congresso não tem condição nenhuma de um ano que vem, porque se deixarem para impugnar a chapa ano que vem, é esse congresso que vai eleger o presidente e o vice. A escolha indireta daí. A escolha indireta. É isso que nós não queremos. Então nós queremos que houvesse um grande pacto, um grande entendimento e irmos para as eleições gerais ainda junto com as eleições para prefeito e vice. E eu defendo a tese também que a gente aproveitasse esse momento para eleger um grupo, que nos meus cálculos seria 128 pessoas, para elaborarem uma reforma política eleitoral e partidária, para em 2018, sobre o novo marco, uma nova matriz, nós eleger um novo Congresso. Você está falando de uma mini constituinte? Exatamente, não é um momento com um objetivo único. Pensar em fazer uma mini constituinte para a reforma da Previdência, para a reforma tributária? Esse é o risco. Com esse Congresso aí não há condição nenhuma. Nós temos mas talvez uma constituinte especial. Não, mas se nós... Porque qual é a mãe de todas as reformas? A mãe de todas as reformas é a reforma política, eleitoral e partidária. Se nós elegermos, porque a proposta é minha, para o PEC número 15, né? Nos meus cálculos, 128 homens de notário saber, ficha limpa, e que não possam, inclusive, concorrer, só para fazer a reforma política, eleitoral e partidária, e submeter ela ao referendo ainda. Podiam fazer tudo isso em 2017. Aí sim, em 2018, o novo Congresso eleito estaria em condição aí, em outros patamares, de fazer a reforma tributária, que é fundamental, pensar no novo pacto federativo, fazer o que você falou aí, a própria discussão da reforma da Previdência, que na verdade a questão da Previdência é mais de gestão e de cobrança. Eu tenho falado e tenho viajado todo o país
fui aos 27 estados da federação e estou agora retomando a pedido dos estados essa cruzada a nível nacional de novo. Algum me pergunta, tu é candidato a alguma coisa nacional? Sou nada. Eu só defendo causas. As causas estão acima de procurar voto, né? E nesta cruzada toda que nós estamos fazendo, nós percebemos que as pessoas querem a reforma política, querem mudança sim, na questão da saúde, da educação, mas na Previdência, por incrível que pareça, nós provamos só em dívida a receber, dívida que é só se pressionar recebe, tem 1,5 trilhão. Nós perdemos 500 bilhões por ano só na questão do contrabando. Então, se apertarmos a fiscalização, fizermos uma gestão como se tem que fazer, a Previdência brasileira, que está na Seguridade, pode virar referência para o mundo, sem mexer na idade e muito menos mexer ainda em como eles querem, botar na ponte para o futuro, diminuir inclusive o salário mínimo para o aposentado. O aposentado hoje, pela uma proposta nossa, ganha inflação mais PIB, o que é uma ganha grande mínimo. conquista dos últimos anos. Enorme. Nós tiramos o salário mínimo de $60 e vamos para $300. Agora baixou um pouco, mas chegou a 300. Quem ganha o salário mínimo que é aposentado, 80% dos aposentados ganham o mínimo. E eles vão perder o PIB agora, porque o PIB para mim vai ter que voltar a crescer, né? Não dá para ficar assim que está negativo agora. Quando voltar a crescer, ele não vai terá mais o reajuste conforme a inflação mais PIB, que deu esse crescimento e melhorou a vida de muita gente e tirou da miséria absoluta mais de 30 milhões de brasileiros. Senador, suas pautas são eminentemente sociais, né? Estamos aí falando da igualdade racial, estamos falando exatamente dos aposentados, podemos falar das pessoas com deficiência. Claro, né? tudo isso. Qual é o limite no investimento nas causas sociais e a responsabilidade fiscal, né? É uma coisa que novamente está se discutindo muito nesse país. E tem que haver esse encontro, né? De fato, eu sou o autor do Estatuto da Igualdade Racial, sou o autor do Estatuto do Idoso, sou o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sou o autor da Lei dos Autistas, sou o autor da Lei do Salário Mínimo, enfim, sou o autor de muitos projetos que beneficiam os vigilantes, os professores, os trabalhadores do comércio, por exemplo, que eu regulamento a profissão desses trabalhadores também, e outros tantos na área dos metalúrgicos, mas enfim, é o trabalho para todos. E a responsabilidade social, que eu tenho dito e colocado, e tem dado certo, é quando eu mostro que se você melhora a qualidade de vida do povo brasileiro, se ele trabalha mais, produz mais, o empreendedor vende mais, a sociedade consome mais e o Estado arrecada mais. Isso é a roda da economia. O que nós não podemos permitir é como está hoje. Eu já questionava no governo anteriores também, e me lembro do vice-presidente da República, José Alencar, grande amigo meu e um grande investidor nesse país, é a taxa de juros. Porque nessa taxa de juros quem interessa é o sistema financeiro e não para o empreendedor. O que tu acaba fazendo? O investidor gerava emprego. Claro, o que gera emprego, não que especulava. Senão tu joga tudo na especulação, quando tu devia estar jogando no mercado de produção, gerando emprego, renda, distribuindo renda. Claro que o empreendedor vai ter também o seu lucro, é natural. Me perguntaram um dia para mim se eu sou contra o lucro. Não, eu sou favorável ao lucro. Sou tanto favorável que eu tenho uma lei que quer a participação dos trabalhadores no lucro das empresas com percentual e não como hoje basta só a boa intenção, né? Mas então, quanto mais lucro houver, uma parte maior, claro, para quem investe, quem arrisca, mas o trabalhador também, como foi na França, desde a época de Napoleão, já tem na França a participação do trabalhador no lucro das empresas. Vamos falar sobre a nossa dívida dos estados? Podemos. Logo depois do nosso intervalo, a gente volta já já.